de novo no canal Família Sete Flechas Mãe Valderez. Antes de iniciarmos, eu quero pedir a quem for novo no canal que se inscrevam, deixem seus comentários, deem o seu like e ativem o sininho de notificações para não perder nenhum vídeo. E hoje a nossa entrevista é com a mãe Vivian. Ela é de Volta Redonda, Rio de Janeiro, uma amiga de muitos anos. E eu quero desde já agradecer a mãe Vivian por essa entrevista e mostrar que não existe distância para quem é unido na religião, para quem é unido na fé. Não existe a palavra distância, tá bom? Então vamos lá? Mãe Vivian, por favor, se apresente, diga os dias de gira do seu terreiro, o nome do seu terreiro, e fale um pouquinho da sua trajetória espiritual até os dias de hoje, por favor. Olá, eu sou a mãe Vivian, do terreiro de Umbanda Santo Antônio em Volta Redonda, no interior do Rio. Sou filha espiritual da Mãe Celeste, que é filha da Mãe Valderez, então eu me sinto muito honrada e tenho um carinho muito grande por fazer parte dessa raiz. São duas mães espirituais que eu admiro e duas mulheres amigas que também merecem toda a minha gratidão e respeito. A minha caminhada na Umbanda, ela acontece aos 18 anos de idade, sendo iniciada na Associação Espírita São Francisco de Assis, com a babá Inês, mas eu percebo que o envolvimento com o sagrado, ele é muito natural na minha vida desde sempre. Eu tenho relatos da minha mãe contando que quando eu fui alfabetizada, ela foi chamada na escola porque quando a professora pedia para escrever redações, eu fazia sempre orações. Então, o divino sempre chamou a minha atenção, eu sempre me interessei pelo invisível, fui criada numa família católica e me orientei dentro da igreja, até que com 18 anos aquilo já não correspondia mais às minhas inquietudes. Na adolescência eu tive uma vivência bem intensificada de vivências, que a família lidava bem com isso. Eu consegui me encontrar também nesse cenário, mas não tinha resposta sobre aquilo. E aí uma amiga, Alessandra, gratidão também a ela por ter sido instrumento nesse momento da minha vida, me leva ao terreiro onde eu conheço a Umbanda, me estabeleço, lá eu caso sob as bênçãos da babá Inês também, e num dado momento, após o casamento, eu me retiro da comunidade, fico em casa mesmo, recolhida, mas ainda assim recebendo orientações, tendo acesso a fundamentos que a Preta Velha começa a me passar, até que ela orienta que a gente caminhe mais um pouquinho numa outra comunidade, porque teriam outros propósitos também, além dos espirituais. Eu chego no templo de Umbanda Luz Divina, aqui em Volta Redonda, é uma casa da mãe Sandra, e fico por lá um tempo. Me desenvolvo, aprendo bastante, né? Tenho muita gratidão tanto a babá Inês quanto a mãe Sandra por todo o acolhimento, direcionamento. Não existe ex-filho nem ex-mãe, né? Existem fases, experiências diferentes. E também, depois de duas gestações muito próximas uma à outra, eu me afasto da casa da mãe Sandra, mas não me filio a nenhuma outra comunidade. Eu experimento nesse momento um vazio muito grande. Estava muito atribulada com a vida material, me envolvi por ela e perco total a minha conexão com o sagrado, o que foi absolutamente importante para mim, porque me colocou num lugar que eu sei que é algo que eu não quero experimentar de novo.
até que eu precisei vivenciar 3 experiências muito significativas que me fizeram ter certeza que eu deveria reassumir meu compromisso espiritual. Nesse momento, então, a Mãe Celeste me acolhe. Na verdade, ela é minha amiga pessoal, tenho um grande amor por ela e ela acompanha toda a minha trajetória desde os 18 anos. Hoje eu estou com 38 e sou, então, iniciada para o sacerdócio através da obrigação que eu dei na Casa de Lei e Caridade, tendo feito a minha feitura de zeladora lá. E estamos aí, aprendendo todos os dias, caminhando com muita fé, com muita força, com esperança sempre de dias melhores, né? Contando com os nossos guias, com a força dos nossos caboclos, com a sabedoria dos nossos velhos, para nos inspirar sempre. O preconceito, ele existe de muitas maneiras, né? E em muitas religiões também. Como você lida com isso? Eu penso que a única maneira de lidar com o preconceito é com firmeza e enfrentamento, né? A possibilidade da gente pensar em fugir, em se paralisar diante do racismo não é uma oportunidade de mudança. O que acontece é que esse preconceito, ele impacta na nossa mobilidade social, ele gera racismo ambiental. Quando, por exemplo, eu vou alugar um imóvel e tenho dificuldade, quando vou disputar uma vaga de emprego e tenho dificuldade, quando me sinto constrangida para fazer um rito em local público, tudo que nos vulnerabiliza, porque está associado à negritude, porque está associado à matriz afro, ainda fecha portas. E numa instintiva defesa pessoal, é muito comum e compreensível que a gente se isole dentro dos nossos territórios, porque são locais onde nós sentimos que pertencemos, onde somos seguros em expressar a nossa religiosidade, em usar a nossa vestimenta, a nossa guia, que são ações afirmativas importantíssimas para fortalecimento da nossa identidade. Então, uma vez que a gente não extrapola o muro do terreiro para enfrentar o racismo, essa engrenagem do racismo estrutural retroalimenta que cada vez mais nossa população esteja segregada, periférica, marginalizada. Então eu penso a educação e a informação como as vias de acesso para a mudança, para que nós possamos pensar em implementação de políticas públicas que atendam à liberdade religiosa e que a gente pense isso sempre como uma questão de cidadania, onde não é possível mais a gente se calar, precisamos nos posicionar. Olhando para a Umbanda, que é a minha experiência religiosa, eu vejo na figura do preto velho sentado no toco alguém que me traz o símbolo da humildade, do perdão, da sabedoria, mas é para mim claramente a expressão do não racismo. Quando eu olho para a Pombagira, ela é para mim claramente o símbolo do combate à violência doméstica, do combate à violência contra a mulher, né? Quando eu olho para o Herê, eu penso na paternidade que não deve ser negligenciada. Quando eu olho para os caboclos, eu preciso pensar a respeito da questão ambiental no nosso país. Então, mesmo que nós estejamos dentro de uma religião, ela traz na sua estrutura de formação teológica, litúrgica, essa possibilidade, e acho que é uma provocação pertinente e muito pontual que nós estejamos sempre atentos ao coletivo,
né? Somos um, mas precisamos ser um na comunidade, criar uma unidade. A coletividade ela só vai existir de forma integrada quando a gente não permitir mais situações que segreguem, que separem, e sim precisamos promover aquilo que nos una, que dignifique aquilo que a gente faça, que valorize, e o enfrentamento é absolutamente necessário, com muita força, com muita firmeza, mas com muita paz. Você pratica várias habilidades fora das gírias. Como você consegue cuidar de tudo e se dedicar a tudo, com tanto carinho e tanto amor? Para dar conta de várias atividades, eu desenvolvi duas habilidades. Uma é que eu me planejo sempre para aquilo que eu vou fazer, então me organizo antecipadamente e sigo esse planejamento. E a outra é saber dizer não, porque toda vez que você se dedica a várias atividades, será preciso que você diga não a muitas outras. Mas eu acho que não é pesado. Eu entendo que o poder de escolha é um privilégio que nós temos, não somos obrigados a nada. E a verdade é que tudo tem um preço, mas a gente escolhe que preço a gente quer pagar, né? Uma vez que eu não negocio com os meus valores e que eu faço escolha sempre baseado no que realmente faz sentido para mim, é possível que a gente se oriente de maneira a merecer a nossa atenção e dedicação àquilo que realmente seja importante priorizar no momento. Como você consegue manter sua fé e a fé dos seus filhos nessa pandemia? E o que você orienta? Durante a pandemia, nós decidimos por fechar o terreiro, mas imediatamente nós migramos para o online, com reuniões toda segunda-feira à noite, mantendo o ritmo que a gente tinha no terreiro presencialmente, mas no início foi bem pesado, foi cansativo, foi desconfortável, mas até que o grupo foi entendendo esse novo formato, o que seria possível fazer, e hoje tá bem agradável, assim, é um oásis, né? Aquela hora de que dá um alívio. Ai, hoje tem um encontro de Umbanda, mesmo que seja à distância. E aí nós temos orações, curimba, mas eu acho que, sobretudo, o mais importante, que para mim é a alma da Umbanda, é a partilha, né? Nós podemos não estar presente, nós podemos não ter nada, nós podemos não fazer o que gostaríamos, mas tendo um ao outro, né, fazendo essa troca, nós temos tudo, estando juntos, né, sendo de fato uma corrente, como a gente está aqui na cidade do Aço, né, e Pai Ogum foi iniciado na minha coroa, uma corrente de ferro e de aço, para que todos e todas consigamos lidar com o desafio que foi e que está sendo ainda o isolamento. Realmente é um processo difícil, exige muito da nossa fé, mas assim como os nossos ancestres passaram por isso, eu confio que nós vamos vencer também, com a nossa reza, com a nossa erva, com o nosso benzimento, com a nossa quartinha, com as nossas firmezas todas levantadas. Por favor, Mãe Vivian, dê as suas considerações finais. Gratidão, Mãe Val, por tudo que já foi iluminado, pelo que ainda será. É muito importante que o povo de Axé ocupe os seus espaços, exerça o seu lugar de fala em defesa da nossa coletividade. Isso é também uma questão de cidadania, né? Peço a bênção aos meus mais velhos, aos meus mais novos, que Olodumare, Olorum, Zambi, Oxalá nos cuide e fortaleça aí essa nossa união que é tão significativa, sobretudo para nós que somos minoria, né? Eu aproveito para fazer um convite a todo o povo de Axé
A Comissão de Terreiros de Volta Redonda, que é uma organização civil de sacerdotes de religiões de matriz afro, lançou uma campanha em defesa da nossa autodeclaração religiosa no censo do IBGE, que vai acontecer em junho do ano que vem. Acho que a pandemia ainda não vai alterar esse calendário, não. De qualquer forma, é muito importante que nós saibamos expressar a declaração da nossa religiosidade usando esse instrumento, né? Nós sabemos que, infelizmente, o narcotráfico, apoiado pelo fundamentalismo religioso, ainda exerce em alguns territórios influência para coibir que filhos do axé possam manifestar sua religiosidade, porque eles sabem que esse instrumento é realmente a possibilidade de quantificar a nossa fé e isso favorecer como base para a implementação de políticas públicas que nos atendam. Mas nesse cenário, né, diante dessa questão, o poder público precisa intervir para mapear esse cenário e conseguir coibir essas ações. Então, fica aqui o meu saravá fraterno, é muito bom estar junto. Aranauã, Motumbá, Colofé, Axé, que tudo que nos foi dado seja expandido, que tudo aquilo que nos foi retirado seja restituído, que o povo de Axé se levante e tenha o orvalho de Pai Oxalá nos cobrindo, serenando a nossa vida para que nós tenhamos muita firmeza e força nos enfrentamentos, mas caminhando com muita paz. Gratidão. Eu sou do axé e não nego a minha fé. Compartilhe você também dessa campanha com a Mojubá Comissão de Terreiros de Volta Redonda. A fanpage é facebook.com/Comissão de Terreiros. Declare a sua religião no Censo IBGE 2021. Eu sou do axé e não nego a minha fé. Luz e paz. Eu agradeço a participação da mãe Vivian. Muito obrigado, mãe. Muito obrigado mesmo pela sua paciência. Eu tenho pouca habilidade com a internet, mas acabo aprendendo. E deu tudo certo. Muito obrigada mesmo, mãe Vivian, de coração. Tá bom? Axé.